Pessoal, o tema da nossa aula de hoje é o fim da União Soviética, né? E a habilidade é reconhecer a partir de textos de natureza diversa as principais características do período da Guerra Fria, né? Então a gente viu, né, desde da Revolução Russa, né, que dá início a esse processo, quanto à própria Guerra Fria, né, que é a disputa aí entre Estados Unidos e União Soviética. E agora a gente vai ver de fato o fim da União Soviética. Então, a queda do Muro de Berlim, né? Nós comentamos em aulas anteriores que o Muro de Berlim era exatamente o símbolo, né, concreto ali dessa Guerra Fria, que separava mesmo o mundo em dois lados, né, em dois blocos. Então, a queda do Muro de Berlim foi um dos acontecimentos mais marcantes do final do século XX e aconteceu em novembro de 1989. A queda desse muro foi um dos capítulos que marcou a decadência do bloco socialista que existia no leste europeu e deu início a um processo político que culminou na reunificação da Alemanha em 1990. Né? Então, se o muro era o símbolo exatamente da Guerra Fria e da polarização, a queda do muro foi exatamente o símbolo da decadência da União Soviética, né? Coloquei a imagem para vocês aí, né, da derrubada desse muro e também coloquei um link para vocês acessarem para saberem mais aí sobre esse processo, né? E aí, para a gente fazer aí um breve histórico, né, da União Soviética, do seu início até lá a queda de fato, né? A gente tem a figura do Joseph Stalin, né, que vai ser aí o chefe de governo que vai ficar mais tempo, né, no poder, de 1924 até 1953, né, que ele sai apenas com a morte dele. E aí as características, né, o Pacto de Varsóvia, que a gente já viu, e a repressão a opositores, né? O governo do Stalin, ele vai ser um governo extremamente autoritário e violento, que não aceita, né, oposição ou nenhum tipo de crítica, e a forma como ele lidava com os opositores era exatamente por meio da violência, da morte e tudo mais, né? O governo do Stalin vai ficar marcado bastante por isso, né? E é o governo mais longo aí da União Soviética. Após a morte do Stalin, a gente vai ter chegando ao poder aí o Nikita Khrushchev, né? Que ele vai começar um processo de desestalinização da União Soviética, né? Então ele vai pegar toda aquela forma como o Stalin constituiu o governo e vai ver a necessidade de mudar isso, né? Uma das medidas aí, ele vai desativar os campos de concentração, né, onde ficavam ali os presos políticos, os opositores do Stalin, que ele não aceitava a oposição, eram levados para campos de concentração de trabalho forçado e tudo mais, liberta os presos políticos, concede liberdade de expressão e de imprensa, né, que era algo também proibido durante o governo de Stalin, exatamente por ser um governo extremamente autoritário. Não existia liberdade de imprensa porque as pessoas não tinham liberdade de falar nada que fosse contrário ao que ele colocava ali como certo, né? Em 1956, denunciou diversos crimes contra a humanidade cometidos por Stalin, né? E isso, assim, apesar de ser algo extremamente positivo, né? Ele trazer toda essa mudança e denunciar esses crimes ali do que acontecia, vai ser ali o primeiro abalo para o Partido Comunista, né? O Partido Comunista começa a perder exatamente a credibilidade por conta dessas ações do próprio Stalin, né? E vai causar reações, né? Como a Guerra da Hungria e a Primavera de Praga ali. Sob o governo, né, do Brezhnev, aí, houve aumento da repressão e retorno dos campos de concentração, das prisões e da censura. Então, a gente tem o Khrushchev, né, mudando totalmente, mas aí, posteriormente, o governo que vem depois volta, né, acaba regredindo aí nesse sentido, voltando já a algo mais próximo do que era o governo do Stalin. Então, falando aí da Revolução Húngara e da Primavera de Praga, né, os dois movimentos, eles tentam a ruptura com o bloco soviético, né, e são duramente reprimidas pelas tropas do Pacto de Varsóvia. Então, tanto um movimento quanto o outro aí, eles queriam a separação do bloco soviético, mas acabam não conseguindo isso, né, são severamente reprimidos. A era Gorbachev, né? A gente tem aí posteriormente, a partir de 1985, o governo do Gorbachev, e aí quais são as características, né? A gente tem uma crise econômica acontecendo ali, né? Então, os gastos militares após a guerra do Afeganistão e com a corrida armamentista, retomada no início da década de 1980. Então, participação em guerras, como a gente viu, nunca houve um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, porém,
eles patrocinaram vários conflitos aí ao redor do mundo, né? E a própria disputa ali por fazer armas cada vez melhores e tudo mais, disputando com os Estados Unidos, isso vai gerar, né, uma crise econômica, porque o que é investido ali em armamento e em guerra não é investido em outros setores, né, para beneficiar a população. Desgaste do modelo planificado, defasagem tecnológica, então enquanto outros países ali da Europa, o próprio Estados Unidos, né, estava muito mais avançado tecnologicamente, a Rússia ainda era muito atrasada em muitos setores, né, apesar de ter toda a inovação na questão bélica, na questão espacial e tudo mais, né, a própria produção ali e tudo mais, tinha muitos aspectos bastante atrasados, né? E isso gerava um aumento das importações, porque o que você não sabe fazer, o que você não consegue fazer, você precisa importar. Inclusive no campo, né? A própria agricultura russa era bastante atrasada. Muita corrupção no Partido Comunista, né? E burocracia estatal. Então a gente percebe assim que o ideal trazido lá pelo Lenin no início da Revolução Russa, ele se corrompe muito ao longo, né, desses governos e tudo mais. Então a gente tem um Partido Comunista que já não tem mais nenhum compromisso com o primeiro ideal lá do Lenin, baseado no Marx e tudo mais. A queda na qualidade dos serviços públicos, né, já não consegue mais atender a população com a mesma qualidade. Crise moral do socialismo, as pessoas começam a olhar e falar, peraí, isso não está funcionando direito, não era isso que a gente acreditava, não era isso que a gente queria, né, começa a contestar. E o aumento dos problemas sociais, né, uma população que está passando por uma crise econômica, que tem um governo que já não está funcionando da forma como deveria funcionar, as pessoas começam a não estar felizes mais nesse contexto. Então, um dos aspectos aí, né, uma das consequências disso é exatamente o alcoolismo, né? Pessoas que não conseguiam mais lidar com os problemas e acabam, né, buscando o escape aí no alcoolismo. A glasnost, né, que significa transparência, aqui dentro da era Gorbachev. Qual que era a ideia, né, da glasnost? O combate à corrupção, com demissão de funcionários do alto escalão do governo, a liberdade de presos políticos, o fim da censura, direito à greve e o pluripartidarismo, né? A ideia aqui de já saber lidar com a oposição. E além da glasnost, a gente tem também a perestroika, que significa reestruturação, e ela foi baseada aqui nessas medidas, né? A retirada das tropas do Afeganistão, cortes no orçamento militar, modernização dos setores produtivos, abertura econômica para o setor da indústria e de serviço e o fim dos monopólios estatais, né, de alimentos. Então, aqui mudanças já na busca de se superar exatamente essa crise. E aí, né, a gente tem o acidente aí de Chernobyl, que a coisa que já não estava boa na União Soviética, que já estava passando por crise aí por esses diversos motivos que a gente falou. Em 1986 acontece esse acidente aí nuclear, né, em Chernobyl, ali na antiga União Soviética, né, que seria o atual Ucrânia. E aí, ó, essa tragédia ocorreu na usina 5 Lenin, localizada em Chernobyl, na extinta União Soviética, atual território ucraniano. Matou milhares de pessoas e contribuiu para apressar o fim da União Soviética. Né? Então, o questionamento que passa a se fazer aqui é o seguinte, peraí, eles não estão dando conta da usina nuclear ali. Será que eles dão conta desse tanto de arma que eles estão fabricando e tudo mais? Ou será que o negócio está totalmente sem controle? Né? A credibilidade da própria União Soviética entra em xeque aqui. E somando a todos os outros problemas, vai colaborar ainda mais, né, para a decadência aí da União Soviética. Aí, por fim, a reunificação da Alemanha, né? Então, numa coletiva de imprensa, né, lá em 1989, o porta-voz da RDA e outras autoridades da Alemanha Oriental, eles acabam falando, né, sobre o grande prejuízo, o grande desgaste econômico que era manter esse muro, tudo mais, manter a vigilância, né, impedir que as pessoas passassem e tudo mais, e que, né, tudo isso era prejudicial. As pessoas, elas escutam isso e falam, peraí, então esse muro não tem vantagem nenhuma, vamos derrubar. E aí, a partir desse momento, já não consegue-se mais controlar exatamente essa derrubada do muro e ela acontece, né, reunificando aí
a Alemanha. O fim da União Soviética em 1991, né? Então, em agosto de 1991, os conservadores do Partido Comunista, eles prendem Gorbachev, lembrando que Gorbachev era, né, contrário aí àquelas medidas conservadoras lá do Stalin e tudo mais. 3 dias depois, a população reagiu indo às ruas e pedindo o retorno do Gorbachev ao poder. E aí a gente tem o quê? O Gorbachev sai da prisão, é reconduzido ao poder. Em dezembro de 1991, a Rússia, Belarus e Ucrânia declaram a independência, quer dizer, né, já saem ali da União Soviética, caem fora. E aí a gente tem a figura aí do Boris Yeltsin, ele declara, né, a extinção da União Soviética e cria aí a Comunidade dos Estados Independentes. Em dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev renuncia ao poder e o próprio Yeltsin aí assume o controle do arsenal bélico da extinta União Soviética. Aí só para a gente visualizar aí, né, os ex-estados soviéticos, então o maior deles que a gente tem aí é a própria Rússia, né, e aí a gente tem os vários outros estados aí que faziam parte da União Soviética.